Muito bom dia, agora são 10h21 praticamente, vamos então ao Visto Fora desta semana. Já cá temos os inconfundíveis Olivier Bonamici e Begonha Inigas para o comentário dos temas da semana. E claro, inconfundível também o jornalista da Renascença Miguel Coelho. Bom dia, bem-vindos. Olá, Muito bom dia, obrigado Paulo. Bom dia. Bom dia a todos. Espero que o Olivier e a Begonha já tragam a bola de cristal devidamente reparada, porque aquelas previsões de que o Orçamento do Estado ia acabar por falhar, ou melhor, por passar. Essas é que falharam redondamente, as previsões. Begonha, foi uma surpresa. É verdade, porque temos de reconhecer, não é? Que no último momento poderia passar, que estávamos en Portugal, mas este país é imprevisível, está clarísimo, é imprevisível. Acontecen coisas como cando comezou a Xeringonça que ninguén acreditaba e durou 6 anos. Pois isto igual, non é? Ninguén há 2 semanas podería pensar, ou ninguén podería ver algunha persoa, mas pouquísimas, que non ia pasar mesmo o orçamento e que íamos estar agora a viver unha crise política. E tu, Olivier, também não acreditavas que o orçamento fosse rejeitado? Sim, foi uma grande surpresa. Aliás, eu acho que 99,9% dos jornalistas se enganaram e também para o Porto e Marcos Mendes, o galo de raro, porque normalmente ele sabe tudo antes do próprio governo saber. E eles também enganaram-se. Só conheço 2, 3 chiques espertos que adoro. Isto é uma coisa, uma raça que eu adoro. A dos chiques espertos. Não, é extraordinário. Conheço um em particular, não posso dizer o nome dele, claro. Chama-se Filipe, não estou obrigado. Mas então, quando eu disse, viste a surpresa, ele é jornalista, extraordinário. O chique esperto sabe depois o que acontece. Não é? Eu já sabia. Claro. Claro que não sabia. Pede-lhe os números do Euromilhões. Bom, mais à frente vamos olhar mais em pormenor para o chumbo do Orçamento do Estado. Vamos querer saber o que se diz lá fora sobre o desmantelamento da geringonça em Portugal. Mas antes vamos aos temas europeus. Recordo que o Visto Fora é uma parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. E na Europa continua o braço de ferro entre Bruxelas e a Polónia. Esta semana o Tribunal Europeu de Justiça aplicou uma multa à Polónia de 1 milhão de euros por dia, enquanto não forem cumpridas as determinações europeias sobre a independência dos tribunais polacos face ao poder político. O governo de Varsóvia fala em chantagem e a ti, Begonha, parece-te uma decisão razoável? Sim, parece-me razoável. Já tínhamos falado cá deste tema, non é? Este braço de ferro entre o governo de Varsóvia e a Unión Europea e a Ursula von der Leyen xa tiña dito que Europa actuaría e actuou tamén neste caso o Tribunal Europeo, porque é normal que ante un país que tenta ultrapasar os limites e os acordos de Bruselas se lle teñan de impor este tipo de sancións, porque senão estamos a permitir que cada un de nós, os países membros, actuemos como nos queramos, non é? E para iso pertencemos á Unión Europea e temos asinados cada un dos 27 unha serie de obrigações e están os tratados europeus. Mas é uma multa de facto, enfim, se acumular muito tempo, imaginemos um ano, são a fazer as contas, 365 milhões. É dinheiro. Não há aqui o risco, Olivier, de uma penalização excessiva que leva o governo de Varsóvia a aparecer como vítima e a contribuir isso para colocar a opinião pública polaca contra a União Europeia? Sim, claro que é um risco, mas o que eu fiquei ainda mais preocupado, eu acho que a Polónia e os governantes da Polónia não perceberam que o Tribunal Europeu ele existe, ele é superior aos outros. Porquê? Não se trata de tirar a soberania à Polónia, ele existe para proteger os países que um dia podem partir numa deriva, é algo mais sectário, por assim dizer. É exatamente por causa disto. Isto é um dos fundamentos da Europa. Mas o que me preocupa mais esta semana é uma entrevista inacreditável do primeiro-ministro polaco ao Financial Times, onde ele diz que se a Europa não nos tirar um pouco dos fundos europeus, isso pode provocar uma terceira guerra mundial. Estamos preparados para isto. Como é que isto é possível? Como é que isto é possível que o primeiro-ministro de um país da União Europeia diga assim, ainda bem, os líderes europeus tiveram a inteligência de não responder a este senhor? Sim, não merece a pena. A Polónia, que é, entretanto, um dos países do leste europeu onde a pandemia está a regressar em força e mesmo nos restantes países a tendência de crescimento do número de contágios é preocupante, Begonha, ou temos, apesar de tudo, razões para confiar
sobretudo nos nossos países que têm vacinação numa taxa muito elevada, na proteção fornecida pelas vacinas? Sim. Eu penso que temos razões para acreditar nas vacinas e, de feito, estamos a viver nos nosos países, en Portugal e en España, como con un índice de vacinación moito elevado, as coisas están mellor, é verdade que están a aumentar os casos, mas esas vacinas, como xa se tiña adiantado, teñen unha protección aproximada de 6 meses. Por tanto, sabemos, e estamos abocados a iso, que vamos ter de levar a terceira dose. O problema é o que tantas veces temos dito cá, Olivier e eu, que como grande parte dos países, estamos a falar destes países do leste e de outros países da Europa, non teñen tanta vacinación, un índice de vacinación tan elevado, as poboações non están tan protegidas como acontece en Portugal e en España. E como agora estamos a viaxar todos máis, e há máis tránsito aéreo e a todos os níveis, por tanto é máis fácil que o virus se expanda máis rapidamente de novo. Mas as vacinas continúan a ser unha boa opção, sin dúvida. Mas, por outro lado, Olivier, até que ponto é que a confiança excessiva nas vacinas também não poderá explicar o aumento de casos a que a Europa está a assistir, na perspectiva em que as pessoas não tomam tanto cuidado? Sim, mas as pessoas também não tomam tanto cuidado por duas razões. Primeiro, porque o número de casos ultimamente tem vindo a diminuir claramente, exceto nas últimas semanas, não é? E depois, o segundo ponto é o frio. Portanto, temos uma tendência para mais ficarem, não é? Quando é o verão, estamos mais fora. E agora, claro, temos uma tendência para nos reunir mais em locais fechados. Mas, no entanto, temos que ter confiança. Porquê? Porque, olhando para os números, um país como a Bulgária, que tem quase 20% da taxa de vacinação completa, 20% apenas. Sim. A República Checa 50%, mais ou menos. A Roménia 33%. E mesmo a Alemanha. Mas a Alemanha tem uma taxa, e temos visto que a Alemanha tem o número de casos está subindo um pouco mais em relação a outros países da Europa Ocidental. Mas a Alemanha tem uma taxa de vacinação de 65%, mais ou menos, o que é muito baixo. Sim. E neste momento ainda podemos fazer um quadro, neste momento que é simples, a taxa de vacinação e o aumento de casos. E, portanto, a própria OMS fez essa relação ao elogiar a situação em Portugal decorrente da vacinação elevada. Onde será preocupado, e por isso que já o dissemos, e que Portugal e Espanha, mas neste caso Portugal, estamos a ver em Portugal, que é vão funcionar como uma espécie de laboratório, por assim dizer, porque em dois países onde a taxa de vacinação é elevada, o que será preocupante para a Europa será o dia em que estes dois países terão um aumento significativo do número de casos. Isto será muito preocupante. Mas isso pode acontecer porque agora estamos a viver o aumento do turismo, não é? Não temos mais do que ver as ruas de Lisboa, do Porto, de qualquer cidade espanhola, para ver que há muita movimentação. É o que o Olivier também dizia, e ainda ontem a DGS também apontava isso, é que com a aproximação do inverno, com as temperaturas mais baixas, é inevitável que a circulação de vírus respiratórios, incluindo a Covid, faça multiplicar os contágios. Turismo ainda mais. E faça isso, Begonha, será inevitável virmos a ter de novo restrições este inverno? Porque há países que já estão outra vez em confinamento. Sim, pode ser, temos de estar prontos e temos, por certo, que uma das coisas que está a acontecer este ano em Lisboa é o aumento de reservas para os jantares, por exemplo, de Natal e tudo isso está a acontecer em todos os lados, não é? Também está a acontecer en España, xa que estamos a falar de Europa. Mas pode haber novas restrições. Estamos todos a contar con que vamos poder ter xantares de Natal, vamos poder sair a noite, todo iso, mas témonos de preparar para novas restrições. Eu penso que sim, eu penso que témonos de preparar porque isto está a aumentar e este próximo mês e meio vai ser sem dúvida decisivo. Sim. Há países como a Holanda ou a Bélgica, onde a perspectiva de confinamentos é uma realidade. Estamos, por outro lado, em vésperas da Cimeira das Nações Unidas sobre o Clima, em Glasgow, na Escócia. A União Europeia tem procurado liderar o combate às alterações climáticas, embora as declarações de muitos responsáveis, incluindo o Ministro Português do Ambiente, tenham sido de ceticismo quanto à possibilidade de um acordo mundial, pelo menos eficaz, para travar a emissão de gases poluentes. Qual é a vossa expectativa e também o que é que se comenta nos vossos países quanto ao que pode sair da chamada COP26, Olivier? Em França fala-se imenso disso porque, além das questões óbvias, das preocupações das pessoas, tem a ver que eu não podia sorrir quando via um jornal francês com a Libération falar de António Guterres. E o jornal dizia o quê? Dizia António Guterres é alguém que tem tudo, exceto que não é um homem excessivo.
claro. E quando António Guterres diz salvar o mundo agora ou condenar o mundo a um inferno, isto não são declarações que normalmente António Guterres costuma fazer, o que mostra também a gravidade da situação. Agora, ver que é uma cimeira sem Putin e sem Xi Jinping, isto é inacreditável. Aliás, Xi Jinping, que há 2 anos que quase não sai do país, o que não é muito bom sinal. Porque, sabemos, temos pandemia, enfim. Mas só para terminar em relação a isto, o que é que a minha luz de esperança é que os clima céticos têm na Europa cada vez menos peso. E há um país que mostra muito bem isto, que é a Inglaterra. Ou seja, os conservadores, para já, mesmo com Boris Johnson, têm feito um trabalho. A Inglaterra não é um dos piores países em relação ao clima. Mas há mais. Mesmo um jornal como The Sun, que é um jornal que antigamente fazia capas escandalosas, a dizer que quase negando que havia alterações climáticas, mudou. Disseste The Sun. O sol. E o sol, hoje em dia, já também se apercebeu que há lá umas coisas que não batem certo. E, portanto, os eurocéticos têm cada vez menos peso na Europa. O problema, Begonha, são os outros países que contribuem com uma dose massiva de poluição para a atmosfera. Casos da China, já aqui falámos, da Rússia, da Turquia, muitos que não estão, exatamente. Os que não estão, que são os culpados, em primeiro lugar. Estados Unidos, apesar de tudo, com Biden, parecem fazer aqui uma viragem fundamental. Sim, é importante porque tínhamos anteriormente outro paradigma político, não é? Mas eu destacaria aqui outra coisa da que não temos falado com esta cimeira da COP26, que é a situação nos países de África. Em Espanha, por exemplo, nos mídias espanhóis se tem destacado moito as consecuencias dramáticas non só nos nosos países da mudança climática, sino tamén en África. É dizer, estas mudanças climáticas están a afectar muitísimo até o aumento de emigração. E o aumento, a saída de 20 e tal millóns de persoas que están a sair así, ano por ano, de todos estes países de África, non? Estas mudanzas, estas migrações que facen que as populações teñan de sair, de deixar as súas terras. Por tanto, isto é moito importante e ás veces esquecemos que non é só o que acontece nos nosos países cando notamos que está máis calor, máis frío, que chove máis, menos, en fin, todas estas alterações que vivemos, e que tamén ten a ver o propio equilíbrio mundial dos nossos países, das populações. E com a necessidade também de financiar esses países mais pobres para que eles próprios alterem o seu modelo económico. Caso contrário, lá está. O ar é de todos e, portanto, isso é fundamental. Não poderemos avançar nesse domínio. Em relação ao clima cético, houve uma notícia nos outros dias que mostra que as mentalidades estão a mudar. Tem a ver com um jogo de futebol. Foi o Manchester United de Cristiano Ronaldo. Não me recordo que jogo que foi. Foi recentemente. Tiveram que apanhar no avião porque havia um problema com a autoestrada, não sei o quê. E apanham no avião para um voo de 10 minutos. E o que achei curioso foi a reação. E pensei, o mundo está a mudar. Que é, antigamente, claro, a autoestrada está fechada, não sei o que mais. E na Inglaterra, houve pessoas que chamaram a atenção. E o clube defendeu, sim, mas não tivemos outra hipótese. E, de facto, apanharam um avião só para uma viagem de 10 minutos. E isto chocou uma parte da opinião pública inglesa. Interessante. Muito bem, estamos no Visto Fora com o Olivier Bonamici e a Begonha Inigas. Recordo que este programa é uma parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. E já que viemos dos temas internacionais, gostava de ouvi-los também sobre a Cimeira Luso-Espanhola, que decorreu ontem em Trujillo, e, curiosamente, Begonha, com 2 primeiros-ministros a enfrentarem crises políticas internas. Muito curioso, sem dúvida. Foi até o último momento, non sabemos se realmente tiñamos cimeira ou non tiñamos, non? Era a pergunta do millón. En España haberá cimeira ou non? E entón foi moito curioso ver a amizade, realmente a sintonía que teñen o Antonio Costa e o Pedro Sánchez, ambos socialistas da mesma familia política, mas sobre todo que no caso español estás a viver tamén un momento complicado. Non temos a crise política que se vive en Portugal, mas tamén estamos a ter unha discusión moito grande e unha divisão no Executivo de Madrid por causa do orçamento tamén do ano do próximo ano, non é? Só que no caso español é verdade que é diferente porque nos inúmeras veces ou bastantes veces temos tido problema en España para aprobar orçamento, mas a lei española, a diferença de Portugal,
permite, por exemplo, que se posan a aprobar os orzamentos e que, se no caso de non se aprobaren, se pode estar, non é como aquí o dos duodísimos, se pode estar un ano e tal, como aconteceu recentemente con Pedro Sánchez e anteriormente tiña acontecido tamén con Mariano Rajoy nos últimos tempos da súa gobernación. Mas isto de Trujillo foi interesante, sobre todo por ver, para mí é moito interesante, gosto dos temas transfronterizos, agora traballo neses temas, e é importante este protocolo de asinatura que xa é unha realidade para ter o permitir estatuto... que os trabalhadores dos dois países possam recorrer a serviços do outro lado da fronteira. Isso é fundamental, isto é moito importante. As persoas que nos ouvem desde o lado desde Portugal, onde estamos neste momento, e tamén desde outro lado, desde a Galiza, da Extremadura, Andalucía, Castela e León, saben o importante que é isto, porque son miles de persoas que todos os días cruzan a fronteira, mas non é só isto, tamén son os direitos depois e nos poder usufruir realmente desa relación que existe, non é? A nivel educativo, a nivel de saúde e acordos tamén transfronterizos en materia Pode de ser que finalmente a incêndios. Olivença possa regressar. Não, Só aqui numa provocação aqui à Begonha. Eu penso que não, E não regressa. como é que um francês vê a relação entre estes vizinhos ibéricos? Isto dava para um debate de uma hora, porque isto há tantas Só. coisas para dizer. Ai, Olivier, Dava 2 horas para debater este tema. Mas eu vou te responder com uma pergunta para Begonha, porque eu vi esta semana um artigo super interessante do Público, mas super interessante mesmo, sobre a questão ferroviária entre Espanha e Portugal. E o artigo é muito duro contra a Espanha. E o artigo diz o seguinte, é um título, um artigo que diz: espanhóis ignorem o vizinho do lado em matéria ferroviária, e a jornalista dá vários exemplos, nomeadamente o fim da ligação entre Lisboa e Madrid. E a minha pergunta é sim para a Begonha: é verdade ou não isto que os espanhóis têm? Não é traído, porque a palavra é demasiado forte. Vamos. Então, ignorem mesmo Portugal em matéria ferroviária ou não? Eu acho que não, a impressão é justo o contrário, é dizer... Se calhar Portugal é que não tem ajudado, não é? Exatamente, neste caso é justo o contrário, porque desde sempre Espanha non temos máis do que ver, cualquier dos nosos ouvintes, eu digo calmamente, poden ver un mapa cos convoios de alta velocidade que hai en España neste momento, e há moitísimos, non é? E façam as contas aos que há em Portugal. Exactamente, portanto, a política española desde sempre, independentemente de que gobernasen socialistas ou conservadores, sempre apostou pela alta velocidade. Então, agora, o grande interese neste momento con esta cimeira é ver se tiñamos avances, precisamente avances coa alta velocidade prometida entre Vigo e o Porto, e é verdade que o de Madrid-Lisboa tamén se diz que podería avanzar. Non temos moitos avances, xa se anunciou por parte do goberno de Lisboa, mas só será a partir de 2029, non é? Con os novos fondos europeos. Mas non é isto que preguntabas, que desinterese por parte española, é todo o contrario. En España hai imenso interese desde há 20 anos en que isto se seja uma realidade. Vamos ao grande tema do momento por cá, que é mesmo a rejeição do Orçamento do Estado e a iminente convocação de eleições antecipadas. Esta crise política em Portugal teve alguma repercussão nos vossos países, Olivier? Sim, imensa, porque foi uma surpresa também para a comunicação social estrangeira, como é evidente, e como há cada vez mais interesse, mesmo nos países francófonos, sobre a política portuguesa, por causa do turismo, ou seja, as pessoas de Portugal está na moda, está a falar cada vez mais de Portugal. Claro que foi uma grande surpresa. Agora é assim, analisando o que acontece aqui em Portugal, de uma certa forma, ou seja, como é que posso dizer isto? Vou dar um exemplo em Espanha, que é para mim igual. E vai ser cada vez mais assim na Europa. Quando o Sánchez, o primeiro governo Sánchez, quando ganha as eleições em 2 anos e meio, mais ou menos, ele tem um problema ali, que é um governo minoritário. E vai entrar em negociações com o Podemos. E o que é que diz o Podemos? O Podemos diz: sim, mas nós vamos entrar no seu governo numa condição. Queremos ministérios. Sánchez recusa. A partir daí, a crise política em Espanha. Terrível. Por isso que depois houve uma segunda eleição. E na segunda eleição, Sánchez não teve outra hipótese senão acolher alguns ministros do Podemos dentro do governo. Ora, olhando para a Europa, hoje em dia não há um país, ou pode haver um, bom, mas é raro, haver um país que governa sozinho. Estes tempos acabaram. Este tempo de dizer o PS governa sozinho, o PSD governa sozinho, acabou. A Espanha houve esta coligação, nem fala da coligação italiana, que lá é a loucura, é a extrema-direita, o governo de Draghi, a extrema-direita com a esquerda, tudo é uma mistura ali incrível. E, portanto, o governo português, a imagem do governo espanhol, falo do primeiro governo espanhol de Sánchez, não o segundo, foi um governo minoritário, sem acordo parlamentar, não é? Isto não dura muito tempo.
não dura muito tempo. Sim, já vou querer saber mais sobre o que é que pensas que terão sido as causas para que não tenha durado. Apesar de tudo, durou 6 anos. No fundo, esta série de entendimentos. O segundo não. O segundo não. O segundo durou 2. Isso. Mas no conjunto foi apesar de tudo, um governo minoritário que é apoiado em acordos parlamentares, 6 anos não é assim tão pouco. Mas gostava de ouvir para já a Begonha primeiro sobre o impacto que teve nos médias espanhóis esta situação política portuguesa. Muito impacto, mas foi pela comparativa, non nos enganemos. É un bocado diferente aos países francófonos porque dos que falaba Olivier, porque pela proximidade, pelo que eu explicaba antes, há uns minutos, non é? A proximidade porque son dois gobernos socialistas, é verdade que os dois son minoritarios, é verdade que o goberno español ten unha coaligação con Podemos, mas atenção, como está nunha crise interna tamén, unha crise por causa de divisões dentro desta coaligação, por causa do orçamento e por causa da reforma laboral, precisamente entre unha das vicepresidentas, a Yolanda Álvarez, ministra de Traballo, que é de Podemos, e a vicepresidenta primeira de Economía, que é do Partido Socialista, e precisamente por iso a tensão en España para ollar para Portugal é maior nestes días, precisamente a raíz da crise política, porque compárase e dice, en Portugal non se aproba orçamento no Parlamento, non se consigue aprobar e entón van para o todo aponta, van para eleições anticipadas. E en España podemos estar meses e meses, un ano, mas contudo... A geringonça que conseguiu António Costa foi, em dado momento, vista como uma espécie de modelo, não é? Mas é verdade e continúa-se a ver como un modelo. Si nos vamos, se agora viésemos rapidamente debates televisivos, programas televisivos, informações nas que se falou de Portugal estes días en España, se verá como se fala do consenso conseguido por António Costa, precisamente por non ter un goberno de coaligação, estes acordos, esa capacidade negocial, porque en España a realidade, por moito que fale o Olivier tamén da coaligação e todo iso, é moito máis complexa. Tamén temos apoios puntuais dos independentistas da Cataluña, dos independentistas do País Vasco, da Bildu, próximos a ETA, todo iso. Entón, en España a realidade é moito complexa. Por iso, a capacidade negocial de António Costa, aínda que agora estes a acontecer esta crise política, estáse a acompañar con moita máis atenção que há uns meses destes países. Mas e então, Olivier, o que é que terá motivado esta crise? Depois dos tais 6 anos de acordos à esquerda, o que é que terá levado o PCP e o Bloco de Esquerda realmente a tirarem o tapete a António Costa? Há vários fatores, mas um deles foi isto que acabei de dizer. Quando a Begonha diz que há uma crise em Espanha, tudo bem, mas isto não estou a falar disto. Estou a dizer, vamos ver quanto tempo vai durar. O governo Pedro Sánchez, a Espanha teve 4 eleições em 4 anos. Em 4 anos, exatamente. E o Pedro Sánchez, este governo, para mim, claramente é muito mais potencial para durar do que o governo anterior dele. É óbvio. O que eu estou a dizer é que um governo minoritário... Bola de cristal, a ver o que acontece. Não sendo uma coligação, a instabilidade é muito mais previsível. Então, primeiro... Sim, não, mas a ver o que acontece. Eu já não me aventuro com nada. Não, eu acho que não está... Não, então me exprime mal. Então, não, desculpa. O governo de Pedro Sánchez já durou mais que o primeiro. Não estou a perceber, não. O governo de Pedro Sánchez, não é de novembro, dezembro de 2000, durou mais tempo que o primeiro governo Pedro Sánchez. Porque tu não podes, hoje em dia na Europa, é muito complicado governar como Pedro Sánchez fez na primeira vez, sem haver um acordo. Uma coligação formal. Uma coligação formal. Sim. É muito complicado. Estão É por representados isso que no ele vai governo. durar muito mais tempo do que o primeiro. Aliás, já está a durar mais, não é? Do que o primeiro que durou, nem conseguiu governar. Bom, e em Portugal, este sistema mostrou os seus limites. Que é, de duas uma, ou tu fazes uma coligação antes, bom, okay. Ou então, um acordo escrito como na primeira geringonça. Depois, não, exatamente como a Alemanha. Como a Alemanha. A Alemanha, o SPD, os liberais e os verdes, o acordo acontece depois da eleição. Não é antes. Mas tu podes fazer antes ou depois. E é isto para mim a chave. Depois disso, outra questão que há mais dinheiro. Os partidos da esquerda acham, da extrema-esquerda, desculpa, acham que há mais dinheiro por causa da bazuca e colocam automaticamente muito mais pressão sobre a esquerda. Do tipo aquele bolo, não é? Que parece milhões, não sei o que mais, não é? É um instrumento de pressão enorme da extrema-esquerda que, na minha opinião, fez cair Foi assim. isto, Begonha? Foi isto, mas moito máis do que isto. Vamos ver, temos de ollar en conxunto e 6 anos son moitos anos. Sin dúbida aquí há dúas chaves. Primeiro,
Cando tivemos acordo escrito en Portugal, o goberno durou 4 anos. Então o erro foi esse. Para min, o erro foi exceso de confianza, se callar, por parte de Antonio Costa, porque estas segundas eleições, as últimas eleições de há 2 anos, Antonio Costa as gañou con máis... as gañou, que as anteriores as tiña perdido, gañou Pasos Coelho, e nestas gañou, ficou bastante confortável, non é? E perto da maioría absoluta. Por tanto, ele achaba que sin acordos, ele podía, con a súa capacidade negocial, avanzar para que a legislatura durara tamén 4 anos. E tamén as persoas, e que os tempos mudaron, e a pandemia, eu acho que tamén ten moito a ver. Por iso, 6 anos son moitos, mas para o que vai a acontecer, sin dúbida, estamos nun novo ciclo político, como se ten dito en Portugal, e vamos a entrar nun novo ciclo totalmente, eu penso que diferente ao anterior. Nós vamos ter de falar na próxima semana sobre esse novo ciclo. Provavelmente o Presidente, entretanto, irá dissolver a Assembleia como prometeu e, portanto, seguramente será um dos temas para a próxima semana. Mas muito rapidamente, em 2 frases, Olivier, como é que analisas a intervenção que Marcelo Rebelo de Sousa teve nestes últimos dias, com o anúncio prévio da dissolução, com o facto de ter intervindo durante o debate em contactos com os deputados do PSD Madeira, recebendo Paulo Rangel, etc. No conjunto, o que é que achas que há a dizer sobre o papel de Marcelo? É complicado, mas ele fica a perder. No fim, é evidente, apesar dele, de facto, de ter dito, o jogo ficou bem claro de início. Sim. Mas eu acho que como ele também ficou, era uma forma também de pressionar. Ele diz, bom, você tem que entender, não é? E lá binga. Um pouco pequeno golpe do teatro, não é entendimento, não é? Portanto, eu acho que fica a perder Marcelo Rebelo de Sousa. Foi excessivamente interventor. Penso que ese presidente que ten tanta inquietude por facer as coisas, por tentar solucionar, foi demasiado interventor, como acabo de dizer, e depois apresurouse. Eu penso que apresurouse, aínda que o tempo, cando ele declarou públicamente, xa na segunda, sabíamos que isto xa apontaba ao fin, cando ele declarou que disolvería a Asamblea da República, non é? Mas o tempo dirá e saberemos máis coisas con certeza. Muito bem, à sexta-feira na Renascença, a verdadeira geringonça da rádio, uma espanhola, um francês e 2 portugueses, não é? E agora vamos ao inevitável índice de tugalidade. Índice de tugalidade. Todas as semanas temos aqui uma expressão portuguesa para que o Olivier e a Begonha nos digam o que significa. Desta vez não podem deixar-nos ficar mal, porque é daquelas que as crianças aprendem na escola. Ok? Estão prontos? Ai. Então, já falámos aqui de Belém, a propósito da atual crise política. E o velho do Restelo, o que será? Os que sabem tudo. Não, também não. Quando muito podem achar que sabem tudo. Isso, eu ia dizer mais isso. Olivier, estás tão caladinho. Os dinossauros, os dinossauros, por assim dizer. Da política. Sim. Quando se fala dos vellos do Restelo são as Os pessoas... velhos são sempre os mesmos. É verdade que fala-se muitas vezes em Portugal. Já ouviram muitas vezes a expressão, de facto. Sim, não é? muitas Imagina uma vezes. televisão, tu vês sempre os mesmos comentadores. Vais dizer são os velhos do Restelo. Não. Os mais tradicionais. Eu explico. O Paulinho explica. Um velho do Restelo é alguém pessimista, alguém que está sempre a profetizar a desgraça. É uma personagem dos Lusíadas, o poema de Camões, um velho que, quando Vasco da Gama estava a partir para a Índia, só falava dos perigos e dos desastres que viriam para os portugueses e que ficou como sinónimo de alguém que não acredita em nada e diz mal de tudo. Mas nós somos otimistas, não é? Vamos acreditar semana, que o Olivier e a Begonha vão se estar para a semana. Exatamente. Muito bem, foi mais um índice de tugalidade. Índice de tugalidade. Antes de fechar, temos ainda, como sempre, o positivo e o negativo da semana, na opinião dos nossos comentadores. Vamos ao negativo, Begonha. Pois o negativo ten a ver precisamente con que o interese que há, non falo, por exemplo, da Galiza con Portugal ou rexións así transfronterizas como Extremadura, non, en xeral de España, e a falo informativamente a falar, non o interese das persoas. E sobre Portugal, surxe e aumenta cíclicamente cando há algo que pode acontecer parecido en España ou que é similar, como está a acontecer con esta crise política. E entón eu diría, por que de unha vez Portugal non comeza a interesar tamén nos media españois, como debe, e falo sobre todo dos media de Madrid,
como debe interesar. É dizer, é un país veciño e é un país moito importante para a España. Non é só quando há unha crise Mas política, olha, por exemplo. pronto, mas a crise política foi a primeira página do jornal El Mundo. Ontem, Claro, por exemplo. iso digo, Sim, por sim. iso digo, porque só quando há unha comparativa, há unha proximidade, há un medo de que algo, eu como correspondente, eu fui correspondente 17 anos en Portugal, coñezo moito ben o que é ser cíclico, non é? Há momentos, há timings nos que é todo e há outros nos que é nada. Falo en Madrid, Portugal tem o condão de estradas só com sentido, não é? Nós falamos de Espanha sempre, damos a devida importância àquilo que tem importância. Exatamente. E se fosse só com Espanha? Bom, o teu negativo, Olivier. Bem, eu acho que vamos falar aqui para a semana, eu acho que vamos ter uma campanha legislativa violentíssima. Ora está um velho do Restelo. Violentíssima, por várias razões. Mas o meu negativo da semana tem a ver com uma doença na política portuguesa que eu estou a observar cada vez mais, que chamam a clubite política. O que é a clubite política? Tem amiga minha volta que não suporta António Costa e tem outros que não suportam, vamos imaginar, Passos Coelho. Bom, só que a loucura é que António Costa pode fazer qualquer coisa que seja, é mau para os homens do PSD. E o contrário também. É insuportável. Quando Passos Coelho estava no governo, eu tinha amigos socialistas, Passos Coelho podia dizer, olha, não sei, oferecemos, não sei, pá, 1.000 euros. É uma vergonha. Isto é insuportável. É insuportável que esta clube política faz com que depois não haja, lá está, negociação, que as pessoas se desligam cada vez mais da política. Ou seja, ok, depois tens o direito de votar PS ou PSD, mas porquê que quando há um governante que faz uma coisa, qualquer coisa que ele faça, tu o criticas porque ele não faz parte, lá está, Objetividade do precisa-se. teu clube. Muito bem, vamos ao positivo, Begonha. O positivo chama-se familia, a miña familia, a familia que está sempre ao meu lado. Eu agora que teño de pasar unha semana en un país, outra semana noutro, aproveito para pasar o máximo tempo posible con os meus. Son os que me dan forza. Eu cando estou, os días que estou en Lisboa, teño esa forza do meu marido, dos meus fillos, a miña mãe, as miñas irmás, esa esencia, esa familia, é o que non podemos nunca perder. Non podemos esquecer que é a base absolutamente de todo e que grazas a iso estamos mellor, estamos pior e o demais é realmente secundario. Muito bem, e o teu positivo, Olivier? O positivo da semana é que o meu coração hoje está cheio de alegria. Não vou falar da minha namorada. Mas parecia. Mas vou falar de uma coisa que muitas pessoas conhecem, que eu já vos tinha dito que em setembro a minha filha tinha sido embora estudar para a França e ela continua lá, e 2 meses e meio depois, então, na segunda-feira, eu vou rever a minha princesa. E portanto, como é evidente, é o positivo da minha semana, porque eu sou um pai, um homem ultra feliz hoje. Mas vais lá ou ela vem cá? Não, ela vem cá e ela fez a lista das coisas. Ó filho, o que é que tu queres? Primeira lista, antes de me beijar, ela quer um peixe grelhado. Muito bem, tens mais sorte que eu só vou ver o meu filho que está em Amsterdão. Olha, na mas véspera de estamos a Natal. falar da mesma coisa, Olivier. Família, Família. Estás a ver? Muito bem, foi Corações mais moles, o é o que vocês Visto são. de Fora. Todas as semanas conversamos sobre... Mas tu não gostei do insulto. Qual sou insulto? velho do Restelo. Não é. Agora já sabes o que é. Ai. Bom, todas as semanas conversamos sobre a Europa, Portugal e os portugueses. Podem enviar os seus comentários e sugestões para vistodefora@rr.pt. Olivier, Begonha, Miguel, muito obrigado. Mais uma vez foi muito bom, como sempre. Bom fim de semana. Bom fim da semana. Tchau. É Um abraço, tão bom bom fim de ter-vos semana. aqui. Obrigado.